Fala, filhotes, estão vivos? Quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, uma videoaula, vamos falar um pouquinho sobre Platão. Platão, que foi um filósofo grego, né, discípulo de Sócrates. Na verdade, o seu nome era Aristócles, e Platão significa ombros largos, provavelmente, né? Largura em grego, provavelmente os ombros largos. Ele gostava muito de atividade física, inclusive na sua academia, né? Além de não entrar, para entrar na academia platônica, que era a espécie de faculdade, universidade dele, para entrar lá você tinha que saber matemática, e tinha que também fazer ginástica, que era atividade física, né, dos gregos ali, era muito comum. Eles faziam ginástica, vem do grego gimnos, quer dizer nu, então eles faziam atividade física pelados, e geralmente os gregos cultuavam muito os corpos esbeltos, então por isso que o Platão, segundo a tradição, significaria isso, ombros largos, a largura dos ombros, porque ele gostava muito ali da ginástica, das atividades físicas. E agora vamos falar mais especificamente, falando um pouquinho da biografia dele. Tem algumas piadinhas, inclusive, com isso, né, porque ginástica, e tinha a questão também de os professores iniciarem sexualmente os alunos. Provavelmente Platão iniciou alguns alunos, e aí a questão da platitude pode ser em outras regiões, né? A platitude, Platão, a largura pode ser, ou ele pode ter alargado outras regiões do corpo, na sua prática ali filosófica, né? Ou da atividade física da ginástica. Vamos falar da metafísica platônica. O que é metafísica? Meta é um termo, na verdade, introduzido por Andrônico de Rhodes na hora de catalogar as obras de Aristóteles. Então, ele catalogou as obras da física, e depois da física ele colocou aquelas que tratavam de temas que não era física. Mas na verdade, o Aristóteles chamava aquilo de filosofia primeira, ou ontologia, o estudo do ser enquanto ser. Então a metafísica está falando sobre o ser, mas também daquilo que está para além do que nós percebemos no mundo físico, né? Aquilo que está relacionado não às aparências, mas à essência, usando aqui uma terminologia aristotélica. Então a metafísica platônica começa com a esfera dos princípios, né? Quais são os princípios fundamentais para Platão? O uno, né? O uno, tudo começa com o uno, e depois a díade, né? Os dois princípios primordiais. Eles interagem e formam todas as coisas do uno e da díade. Tudo foi gerado, na verdade não é criado, não tem essa noção de criação em Platão. Platão ele acredita que o mundo, o universo é eterno. Tudo que existe é um misto de limite, que é o uno, com o ilimitado, que é a díade. O uno é um princípio formal de unidade, de definição, de determinação. É ele que define todas as coisas, ele que determina todas as coisas. Ele é o ser por excelência, ele é a verdade também, e a capacidade de conhecer a cognoscibilidade, né? Ele é também o uno que fornece valor a todas as coisas, é ele que também fornece a medida exatíssima. Então o uno está acima do ser na metafísica platônica. E tem a díade, né, a dualidade de grande e pequeno, de princípio material, de indeterminação, de multiplicidade, está abaixo do ser. Então, enquanto o uno está acima do ser, a díade está abaixo do ser. No meio, entre o uno e a díade, está o ser, na metafísica platônica. Quais são os níveis da realidade, segundo Platão? Ele começa com a esfera dos princípios, o uno e a díade, que nós já falamos, a díade, né, 1 e o 2. Ele vai falar do mundo das ideias, que contém todas as ideias, todas as formas de todas as coisas. Tudo que existe no mundo sensível é uma cópia do mundo das ideias, né? Onde estão as ideias perfeitas, as formas perfeitas de todas as coisas. No vértice, ou seja, lá no topo do mundo das ideias, está a ideia do bem, que é a ideia suprema. Nós temos um demiurgo também nos níveis da realidade, né? Na metafísica platônica. O demiurgo ele é inferior às ideias, é uma espécie de Deus, de divindade, mas não um Deus criador, é um Deus que plasma, né? Enquanto para Platão o inteligível é superior à inteligência, né? A inteligência inclusive humana, a capacidade de conhecer. O demiurgo ele está entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Então ele é superior ao cosmos, ao mundo sensível, enquanto ele que plasma esse universo. Então o demiurgo, inspirado nas ideias, ele pega a matéria, chora a matéria em forma e vai dando forma para todas as coisas. Então tudo que existe nesse mundo sensível, que é o mundo que nós vivemos, foi plasmado, foi moldado pelo demiurgo, não foi criado, porque o demiurgo não cria. Ele pegou a matéria que já existia e deu forma. Então nós, tudo que existe aqui, eu, você e todas as coisas, foram moldadas, plasmadas por um demiurgo, uma espécie de divindade, que pegou a matéria que já existia, a chora, uma matéria indeterminada, uma matéria caótica, sem forma, e deu forma para ela, deu a forma atual, inspirado nas ideias. Então tudo que existe no mundo sensível é uma cópia do mundo inteligível.
Então existe uma esfera dos intermediários, que está entre o mundo inteligível e o mundo sensível, né? Entre o sensível e o suprassensível, compreende os números, os números são intermediários, né? Os entes geométricos, as figuras geométricas, a própria alma humana. A alma humana ela também é intermediária, ela está aqui nesse corpo cumprindo uma pena, porque ela habitava o mundo das ideias, foi de lá expulsa por ter cometido uma espécie de pecado. E ela tem agora que pagar uma pena, que é passar por um ciclo de reencarnações para ela se purificar e adquirir o conhecimento que vai permitir ela a retornar ao mundo ideal, ao mundo inteligível, ao mundo das ideias. Então essas realidades denominam-se intermediárias porque têm ao mesmo tempo característica do mundo ideal, né, do mundo das ideias, do mundo inteligível, em relação também com o mundo sensível. Habitam aqui, estão aqui os números, nós usamos os números, as figuras geométricas, e a própria alma está encarnada no nosso corpo, que é o cárcere da nossa alma. Ela está aqui pagando os seus pecados. Então a prisão que é o nosso corpo faz com que a nossa alma padeça, porque ela quer retornar para o mundo inteligível, mas para ela retornar só se purificando, se desprendendo desse mundo sensível e buscando o conhecimento para poder retornar. Então tem o cosmos sensível, o mundo sensível, que é um vivente inteligente, dotado de alma e de corpo, nosso mundo. Nosso mundo então tem um corpo, mas também tem uma alma, o cosmos sensível, o mundo sensível. Então, qual que é a natureza e a função da alma humana segundo Platão? A psicologia de Platão, o estudo da alma. A psicologia lá não é o estudo da mente, né? Porque eles acreditavam que a alma é a nossa mente, a alma é espiritual, a alma não é o nosso cérebro, então não tem essa relação de mente com o cérebro. Então a alma ela é imortal, porque ela é afim das ideias, ela pertence ao mundo das ideias, inclusive ela morava lá, habitava lá e de lá foi expulsa por uma espécie de pecado. Na morte do homem ela migra, a transmigração das almas, é uma metempsicose, né, de corpo em corpo, até pagar a sua pena e poder retornar ao mundo inteligível. Ela tem uma vida ultraterrena, ou seja, uma vida além dessa vida terráquea, terrena do mundo sensível. Ela escolhe o seu destino terreno conforme a verdade que possui. Então, quanto mais conhecimento da verdade nós adquirimos, né, a gente vai mudando o nosso destino e alçando voos cada vez mais altos até poder a alma se desprender dessa culpa e desse castigo e retornar ao mundo inteligível. E a alma, para Platão, se distingue, né, em três partes da alma: a concupiscível, a irascível e a racional. A concupiscível é da concupiscência, né, dos desejos, a irascível da raiva, da ira, e a racional é do pensamento. E aí ele vai usar essa alma com as três partes para poder também justificar o seu ideal de política. Qual que é o estado ideal para ele? O estado ideal é aquele que engrandece a nossa alma, que consegue fazer com que a nossa alma se liberte das nossas carências corporais, materiais, e que as nossas paixões carnais que nos prendem a esse mundo. Então esse é o estado ideal, ele busca o engrandecimento da nossa alma. Quais são as classes sociais? São 3 tipos de classes sociais, e cada classe social tem as suas virtudes e tem uma educação diferenciada. No começo todos recebem a mesma educação, de acordo com a sua aptidão eles podem alçar ou galgar degraus na hierarquia social da sociedade ideal de Platão. Então, na base da pirâmide social de Platão, nós temos os camponeses, os artesãos e os comerciantes. Qual que é a virtude deles? São eles que produzem os bens. Tudo que é produzido na sociedade, na cidade ideal, na política ideal de Platão, é produzido pelos camponeses, pelos artesãos e pelos comerciantes. Então, são eles que produzem os bens, e a virtude deles é a temperança, ou seja, a capacidade de se controlar, de manter o tempero ali, né? O equilíbrio. Eles não têm uma educação particular, todos são educados na primeira fase da vida, né, a partir dos 7 anos de idade ali, a criança é tirada dos pais e é educada pelo Estado na perspectiva platônica. Então o Estado vai ter que educar essa criança a partir dos 7 anos, a primeira parte da educação, até mais ou menos os 20 anos, é para isso. Você vai aprender, né, a cuidar do campo, né, a agricultura, a pecuária, a criação de animais, o artesanato também você vai aprender, e o comércio. Então, até os 20 anos você aprende isso. E aqueles que revelarem aptidão, eles vão galgar um degrau a mais, se tornando soldados ou guardas, né? Então, eles não têm uma educação particular, os camponeses, os artesãos e os comerciantes. Eles limitam-se a imitar os outros. Então, é um aprendizado por imitação, esse aprendizado se dá. Então, dos 7, 8 anos até os 20 anos. Depois, quem revelar aptidão sobe um degrau, quem não revelar aptidão fica ali nessas classes, camponeses, artesãos e comerciantes. Aqueles que revelam vão se tornar soldados e guardas, a função deles vai ser defender a cidade dos perigos internos, dos problemas internos e dos problemas externos, a guerra contra outras cidades, outros países, outras nações. A grande virtude dessa classe social é a coragem para guerrear, para poder defender a sociedade dos seus problemas internos e externos. Qual que é a educação? Que tipo de educação que eles vão receber dos 20 aos 40
40 anos. A educação gímnico-musical. Gímnico é ginástica, atividade física para ficar forte. Os gregos cultuavam bastante isso, o Platão também dedicava especial atenção. Nós já falamos sobre isso no começo, ao falar sobre o porquê do nome Platão. E musical também. A música introduz ordem também, e algo que é muito importante é essa ordenação, essa organização que a matemática, através da música, inspira. Então, essa educação gímnico-musical, aprender a tocar, a cantar e também a usar a música para a própria disciplina, e a ginástica também, para os corpos ficarem fortes, esbeltos e capazes de defender bem. E nessa classe social dos soldados há uma comunhão de bens e das mulheres. Então, uma espécie de comunismo, né, quem fica entre os soldados. Então, há uma comunhão de bens, tudo que eles possuem é dividido entre eles, tudo que eles produzem, aliás, tudo que os camponeses, artesãos, comerciantes produzirem vão ir para eles e eles vão repartir de forma igualitária entre si. E até as mulheres, não tem uma mulher específica, casamento ali. Um pode comungar da mulher dos outros e também um pode satisfazer com os outros ali, porque o Platão não tem muita frescura com isso não, né? Um pode ir com o homem também, não tem a homossexualidade, é algo absolutamente normal por essa classe social aí. E quem revelar aptidão a partir dos 40 anos vai ir para outra classe, os 40 aos 60 anos ali, para os filósofos que vão se tornar os reis, os regentes, os governantes. Então, quem ficou entre os soldados, entre os 20 e os 40 ali, depois dos 40 aos 60, vai ter a formação para se tornar um filósofo, e tornando-se filósofo, consequentemente vai se tornar o rei filósofo, o regente, né, e a função é dirigir, administrar o Estado, a cidade, né, a cidade ideal de Platão, a virtude dele é a sabedoria, o conhecimento, principalmente o conhecimento do bem, a contemplação do bem, ideal para poder alcançá-lo, né? Para poder praticá-lo. Somente quem conhece o bem pode praticar, somente quem conhece a justiça pode aplicar a justiça, somente quem conhece a verdade pode comunicar a verdade. Então o filósofo ele vai ser o governante por causa disso, ele está preocupado em buscar o conhecimento dessas coisas e conhecendo-as ele pode iluminar as outras pessoas com esse conhecimento. Então a educação do filósofo dos 40 aos 60 anos vai ser uma educação fundada sobre a dialética, que é o diálogo crítico, para poder alcançar o conhecimento do bem, do sumo bem, do mundo das ideias, lá do mundo inteligível de Platão. Então a justiça é o equilíbrio das três classes, né, das três virtudes e verdades. Então essa é realizando a justiça. Então quando o equilíbrio acontece entre essas três classes, a base da pirâmide, o meio da pirâmide e o topo da pirâmide são os reis filósofos, os filósofos regentes. Então deve haver um equilíbrio entre elas, e esse equilíbrio é a justiça. O equilíbrio entre essas três virtudes para também produzir tudo ali que é necessário para uma sociedade, essas três virtudes, e também as verdades ali que devem ser comunicadas, principalmente pelos filósofos que estão em busca dela e conhecem, né? Então, isso realiza na justiça. A gnosiologia, a teoria do conhecimento, a epistemologia de Platão, ou seja, o estudo do conhecimento. O conhecimento para ele é reminiscência, ou seja, a recordação. Por que a recordação? Porque a nossa alma já sabe de tudo, ela morava no mundo das ideias, então ela conhece a verdade ideal sobre todas as coisas, as ideias perfeitas. E tudo que ele vê aqui não passa de um vestígio, ou de uma forma imperfeita dessas ideias. Então nós já sabemos de todas as coisas, quando a gente conhece algo, a gente não conhece novidade alguma, a gente só recorda aquilo que a nossa alma já sabia. Então conhecer e recordar. Por isso que você reconhece também quando é verdade, né? Fala, nossa, é mesmo. Você não tinha percebido, mas você sabia que aquilo era verdade, porque se você não soubesse de antemão, não teria como você reconhecer, segundo Platão. Então o conhecimento ele é proporcional ao ser, né? O ser conhece, distingue-se em alguns tipos de conhecimento também, segundo Platão. Tem a opinião, que é a doxa, né, que é o conhecimento do sensível, do mundo sensível, e a ciência, a episteme, que é o conhecimento do mundo inteligível. Então ele faz essa distinção entre doxa e episteme. Doxa é o conhecimento do mundo sensível, esse conhecimento ilusório e passageiro que a gente adquire nesse mundo através dos nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. E a ciência é o conhecimento inteligível que a gente alcança através da nossa racionalidade, através do nosso intelecto, que leva a gente a ascender ao mundo das ideias. Então é isso aí, essa é a filosofia platônica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido e que possa ajudá-los aí na compreensão desse filósofo tão importante para a história da filosofia. Hasta la vista, babies, e até a próxima.